social. Nós lançamos a vez aqui, irmão, um pedido, se porventura o irmão ou irmã tenha dificuldade de trazer nosso irmão Carlos, Norberto, a irmã Renata, né? Se colocaram à disposição para estar retirando na casa dos irmãos. Então, irmãos, façamos isso, irmão. Não vamos esquecer desse importantíssimo trabalho. Os irmãos fizeram um trabalho bonito, né, irmão Carlos? Os irmãos fizeram a distribuição de 50 marmitex. Irmãos confeccionaram direitinho e distribuíram, né, irmão? Isso é bom, bom trabalho, e Jesus se agrada disso, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cooperadores, já com as salvas, se posicionem aqui. Pai querido e maravilhoso, abençoa neste momento, Senhor, tua igreja que vai contribuir, Senhor, para a manutenção da tua obra. Senhor, seja conosco, nos dando, ó Pai, o necessário. Senhor, supra, Pai, as necessidades, abrindo portas de emprego, Senhor, abençoando o salário dos teus filhos, a despensa, Senhor, e ajudando-nos, ó Pai, para que possamos fazer este trabalho, Senhor, com alegria, para a glória do teu nome. Amém. Ainda, irmão, o hino de número 296. Eu estou lendo um livro. Eu não vou me atrever a falar o nome do autor, que eu mal estou falando português, mas o título do livro é Com Jesus na Escola da Oração. Com Jesus na Escola da Oração. Eu tenho feito alguns apontamentos, certo? E pretendo, querendo Deus, trazer pelo menos umas 3 meditações concernente à oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Isso é muito importante para a saúde da igreja. A saúde da igreja. Eu falei o número do hino? 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração.
Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 6. 16 e 6. E por gentileza, mantenha a Bíblia aberta todo o período da pregação. Glória a Deus. Um pregador muito conhecido, que prega praticamente em toda parte do mundo. Ele é brasileiro, mas está sempre pregando por aí afora. Um homem de Deus. E ele fala que quando chega numa igreja, ele passa a observar se a igreja a qual ele vai pregar, ela é uma igreja que gosta da palavra ou não. E o que é que ele faz? O que é que ele observa? É quando o pregador lê a palavra, os crentes já fecha a Bíblia e deixa ela de lado. E vai aqui uma palhinha para os pregadores. Queridos, já se tornou comum por parte de muitos, não todos, muitos, e quando eu falo muitos, irmão, não estou falando aqui Camargo de Cima, estou falando de uma forma geral, amém, irmãos? Que só lê um texto da palavra de Deus, um versículo, só para cumprir um protocolo. Mas depois, pronto. Nem sequer volta mais à palavra, o texto que leu. Irmãos, nós temos que fundamentar toda a nossa fala na palavra de Deus. Se faz necessário isso. A palavra de Deus não deve ter um secundário. Não, irmãos. A palavra de Deus é o crivo. Toda a nossa posição, todo o nosso questionamento, toda a nossa experiência, todo o nosso achômetro
se não passar pelo crivo da palavra de Deus, irmãos, não deve ter a nossa atenção. Mas deve ser assim, pastor Rivaldo? Sim, irmãos. Porque se eu e você comermos o que está fora aqui da palavra, irmão, nós vamos ficar intoxicados. Vamos ficar com problemas espirituais. Mas quando comemos a palavra, irmão, aí temos saúde espiritual. Amém, irmãos? E a igreja, irmãos, nesse nosso tema, mas estou à vontade para falar, vamos deixar rolar. A igreja, ela deve, irmãos, exigir que a palavra seja pregada. A igreja não pode, de maneira alguma, se acostumar com novidade. Certo, irmão? Novidade, olha, novidade. Não. Nós temos, irmãos, que devemos ter o bom hábito de ouvirmos a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Em muitos lugares, esta palavra, a palavra de Deus, já está sendo substituída. E muitos crentes, eu falei muitos, não todos, dão mais valor aos pregadores que trazem coisas extra Bíblia. Extra, olha, está falando coisa bonita, é uma técnica para falar, mas está pregando a palavra? Então, meu irmão. E muitos irmãos querem vir aqui, irmão, mas eu não permito. Os irmãos podem ver, o tempo que eu estou aqui, irmãos, não sou contra vir pregador de fora, não sou contra, não é isso que eu estou falando. Mas pregadores, irmãos, que não têm, responsabilidade com a palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus, irmãos, não virão mesmo, irmãos, de forma alguma. E eu louvo a Deus, porque aqui nesta igreja, irmãos, com exceção da minha pessoa, nós temos bons pregadores aqui, ensinadores para a glória do Senhor nosso Deus. A igreja valorize isso, irmãos. Eu prefiro 1000 vezes ouvir um irmão, uma irmã que eu conheço a sua vida, do que ouvir um aventureiro, irmãos. Então valorizemos os da casa, irmão, valorizemos os da casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu já li o versículo? Vamos ler de G6 a partir do 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de quê, irmãos? De tristeza. Aí veja o versículo 7 aí. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém, olha, irmão, essa palavra, segura aí, igreja, daqui a pouco nós vamos falar dela, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Amém? Vamos de pé, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Poderoso Deus e eterno e maravilhoso Pai celestial que estás nos céus, mestre querido, mestre amado, estamos, meu Deus, aqui neste lugar para te adorar. Use o teu servo, meu Deus, para falar conosco mais uma vez. Toma o teu servo nos teus braços, nas tuas mãos, Senhor.
Fala com a tua igreja, nós precisamos, meu Deus, de ouvir a tua voz, Senhor. Use com um instrumento vivo nas tuas mãos. Mais uma vez, usa de misericórdia, meu Deus, para com teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui os acessórios, né, irmãos? Posso contar uma coisa, uma má notícia, irmãos? É que a gente já está acostumando com esse acessório, né? Está saindo, meu Deus, que é a máscara. E volta para pegar, ou sou eu que sou assim, irmão? Hã? Vocês também? Volta para pegar a máscara. Está dentro do carro, tá na rua, meu Deus, a máscara. E volta para pegar a bendita máscara. Meus queridos irmãos, deixando os argumentos, vamos para os fundamentos, que é isso que lhe interessa. Meus irmãos, eu não sei você, permita eu falar assim de uma forma mais direta, eu não sei você, se você já teve a experiência de conhecer pessoa ou pessoas que quando estava ao seu lado, você se sentia muito à vontade com aquela pessoa, porque a amizade, companhia, que é agradável, sim ou não, irmãos? A gente se sente bem, está perto de algumas pessoas. Seria bom que fosse de todas, né? Mas ninguém é perfeito, né? E você já teve essa experiência de essa pessoa ou pessoas precisar se ausentar de você, ir para longe e você perder aquele contato físico? Claro que hoje os meios de comunicação e tudo isso tal, mas nada substitui, irmão, a presença física. Sim ou não, igreja? Nada substitui. Você já teve essa experiência? Eu já tive várias. Os discípulos do Senhor Jesus foram homens que passaram 3 anos na escola de Jesus. 3 anos na escola do Senhor Jesus. Podemos ver que Jesus, no seu ministério terreno, só abrindo um parêntese, ele levou 30 anos se preparando para ter um ministério terreno de 3 anos. Amém? Isso é importante, traz uma lição para mim e para você, que muitas das vezes nós queremos ficarmos preparados em pouco tempo para sermos usados muito tempo. Devemos ter o devido preparo para depois sermos usados pelo Senhor. Porque na obra de Deus, Deus primeiramente trabalha em nós, para depois nos usar. Primeiro, repito, Ele trabalha no nosso coração, nos purificando, nos estruturando,
levando-nos a termos maturidade espiritual, experiência com Ele, para depois Ele nos usar. Os discípulos, ao gozarem da presença maravilhosa, majestosa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, no seu sermão de despedida, que eu conto, irmão, que esse sermão de despedida, que começa do capítulo 14 de João, até o capítulo 17, que é o sermão de despedida do Senhor Jesus. Eu recomendo uma leitura desses 3 capítulos, para que você seja mais abençoado e abençoada pelo Senhor. O Senhor, uma certa vez, chegou para eles e começou a falar: estou indo embora. Claro que ele não falou essas palavras. Eu que estou falando dessa forma, irmão, mas o sentido é o mesmo. Eu estou voltando para o Pai. Quem sabe na mente deles começaram a passar alguns pensamentos. Como o mestre vai embora? Quem irá nos guiar? Quem irá nos orientar? Quem irá ressuscitar os mortos? Quem irá operar maravilhas? Vamos ficar sós? Porque nós, muitas das vezes, quando uma pessoa amada está falando que vai embora, pelo motivo de viajar, vai mudar, muitas das vezes o nosso egoísmo leva-nos a pensar só na gente, o que a gente vai perder. Veja que os discípulos ali, irmãos, lendo o capítulo 16 aqui, eles não pensaram um só segundo na pessoa de Jesus. Mas se eles pensaram simplesmente no bem-estar deles. E eu acho interessante que o Senhor Jesus não os condenou. Mesmo vendo neles, de uma forma clara, uma preocupação, um egoísmo, só pensando neles, e nem um pouco pensando em Jesus. Mas o Senhor já estava preparado para isso. Isso não pegou o Senhor Jesus de surpresa, porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus amou os seus discípulos e Ele os amou até o fim. E quando a gente vai observar que tipo de amor é o de Jesus, não é um amor egocêntrico, um amor que pensa só em si, mas sim o amor ágape, que é o amor que visa o bem-estar e a satisfação do outro. Glória a Deus, glória a Jesus. É o amor sacrificial. O amor sacrificial. Jesus já tinha tudo isso em mente. E Jesus, sabedor que convinha que ele fosse. Aí o tema aqui da palavra aqui, irmãos. As vantagens da partida de Jesus. Porque no texto que nós acabamos de ler, no versículo 7, vamos recapitular, Jesus falou assim para eles: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém
Olha aí, irmãos, que vos convém, aqui, irmão Eliabe, ele não falou, ó, que convém que eu vá para o meu proveito. Quando ele usou essa palavra aqui, que vos convém que eu vá, ou seja, eu estou indo, mas os maiores beneficiados serão vocês. Por mais difícil que fosse, irmã Rosa, para os discípulos entenderem naquele momento que o que o Senhor ia fazer era para o bem deles, acredite, é para o bem. E muitas das vezes não acontece isso na minha e na sua vida, que Deus faz algo e nós julgamos que não é para o nosso bem, e Ele com toda boa intenção para conosco, porque o pensamento dele, irmã Fabiana, ao seu respeito não é pensamento de fracasso, mas é pensamento de paz, é pensamento de prosperidade, é pensamento de bênção, é pensamento de vitória para a tua vida. Como um pai amoroso que Ele é, irmãos, Ele só quer o nosso bem. Jesus Cristo falou, irmãos, para os seus discípulos, vós que sois maus, meu Deus, já falei isso aqui, irmão, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Aleluia! Veja que ele falou nós, ele não falou nós que somos maus, porque Ele é bom por excelência, irmão. Mas Ele falou vós, porque nós somos maus. E o sentido da palavra ali, maus, irmãos, é imperfeitos. Nós somos imperfeitos, e mesmo com as nossas imperfeições, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós queremos dar o melhor para a nossa família, sim ou não? Então Ele, irmãos, quando estava falando com seus discípulos, é porque algo melhor, vamos dizer assim, estava sendo preparado para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus tiveram, irmãos, a ímpar oportunidade de caminharem neste mundo, irmão, passo a passo com Jesus, sim ou não? Veja que Pedro, os apóstolos, quando estavam sendo apertados pelo Sinédrio, irmão, confira isso comigo, vamos ver em Atos, capítulo de número 4, veja que eles sendo assim, irmãos, apertados pelos religiosos, o Sinédrio ali e tal, veja que Pedro usou a seguinte expressão, Atos 4:20, que nos diz assim a palavra: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Aleluia! Não podemos deixar de falar daquilo, queridos irmãos, os apóstolos falando aqui, ó, daquilo que temos visto e ouvido. Eles, irmãos, foram testemunhas oculares. Eles viram, presenciaram. E João, irmãos, que foi um dos mais íntimos, assim, do Senhor Jesus, de estar próximo do Senhor Jesus, como Pedro e Tiago, os irmãos lembram
que sempre o Senhor chamavam aqueles três para em algumas ocasiões, e uma delas, irmãos, foi quando o Senhor subiu no monte da transfiguração. Ali, queridos, os discípulos Pedro, João, Tiago, eles viram o Senhor Jesus se transformar. Aí, irmão, uma explicação, irmão, isso é coisa de dentro. O que estava no interior dele refletiu no seu exterior. Aleluia! É como se estivesse dizendo assim: o que há no exterior dele, de Jesus, como pessoa, o seu caráter, irmão, corresponde também com o seu interior. Ao contrário, queridos, dos mensageiros de Satanás, que se transfiguram em anjos de luz, e quando eles se transfiguram em anjo de luz, os adeptos de Satanás, simplesmente há uma mudança no exterior. Só o exterior que fica formoso, bonito, mas o interior continua podre, feio, irmão. Mas o Senhor Jesus não, irmão. Ele, quando se transfigurou, irmão, o seu interior também correspondia com aquela transfiguração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Deus seja louvado para todo sempre. Os discípulos viram aquilo, presenciaram aquilo, irmão, que coisa linda, maravilhosa. João, irmão, o Evangelho, veja aí comigo, irmão. Primeira de João, não o Evangelho, né? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler o versículo do 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que vimos, olha aí, irmãos, com os nossos olhos, e o que temos contemplado. Oh, meu Deus, você dava uma glória, irmãos. E as nossas mãos, olha aí, irmão, fizeram o que, irmão? Tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aleluia! De que ele estava falando aqui, irmãos? De quem ele estava falando aqui? Jesus. Que privilégio teve ali. Nos coloquemos agora, irmãos, no lugar, irmão brasiliense, dos discípulos. Quem que ia perder, irmão, uma coisa dessa? Jesus nunca deixou eles em um aperto. Jesus nunca deixou eles em uma enrascada, irmãos. Sempre o Senhor Jesus tinha uma saída, como Ele ainda tem uma saída, irmã Silvana, nos dias atuais. Quando Ele ainda tem uma saída, irmã Rosa, nos dias atuais, Ele tem sempre uma saída para a tua vida, para o teu problema, para a tua situação. Ele é o mesmo. Ele mesmo. Glorificado é o teu nome. Aleluia, aleluia. Mas, irmãos, por que convinha que ele fosse? Porque era conveniente que ele fosse. O saudoso escritor e teólogo, né, John Stott, em um dos seus livros, A Bíblia Toda, o Ano Todo, quem conhece?
Rapaz, adquira aquele livro, aquele devocional, irmãos. A Bíblia toda, o ano todo. Aí tem ali, irmãos, como fala o cooperador Samuel, pérolas. Pérolas, irmãos. Que toda manhã eu mergulho naquilo, irmão, e vou procurar mais, né? Que aí tem que ser assim. Não é ficar só naquilo, não. Vou buscar mais, vou orar, tal, vou consultar, vou atrás. Aleluia! Cavando, irmão, olha. E a coisa é boa. Em um dos seus livros ele diz, irmãos, que os apóstolos experimentaram 2 inconvenientes. Eu falei quantos, irmãos? 2 inconvenientes. Cito: enquanto Jesus estava com eles na terra, sua presença era localizada. Vocês não entenderam? Não entendeu? Vou repetir. Enquanto Jesus estava aqui na terra com os discípulos, num corpo em carne, a sua presença era localizada. Eles, vez por outra, eventualmente se separavam. Por exemplo, quando eles estavam no barco e o Senhor estava no monte, havia uma separação física. Vocês estão entendendo a palavra aqui, irmãos? Havia uma separação física. Porque o corpo do Senhor Jesus, ele no corpo físico, não permitia que ele tivesse, irmão, em todos os lugares ao mesmo tempo. Está entendendo aí, irmão? A palavra aí, está entendendo, Eliabe? Então dá glória a Deus, meu filho. Aleluia. Não permitia, irmão, ele estava com o corpo físico. E estando no corpo físico, irmão, ele não era onipresente. Não estou dizendo que Jesus deixou de ser onipresente, mas quando estava no corpo físico, isso não era possível, porque ele estava numa limitação. Estava numa limitação. Aí, queridos, imagine os irmãos, se Jesus ainda estivesse em carne em Jerusalém. Se ele tivesse ainda com o corpo físico lá em Jerusalém. Imaginem quantos peregrinos, quantas viagens seriam feitas para Jerusalém, simplesmente para os turistas verem, tocarem na pessoa de Jesus. Aí a pergunta é: isso seria possível? Não. Principalmente para os pobres, os menos abastados. Jesus fisicamente, ter a sua presença ali, de maneira alguma, irmãos. O acesso a ele, irmãos, seria limitadíssimo. A procura muito grande. Jesus sabia de tudo isso? Sim. Então convinha que ele retornasse ao Pai. Mas quando ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Aleluia! É preciso eu ir. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito da verdade, não descerá a vós. É preciso que eu vá. É só, queridos irmãos, para relembrar os irmãos, que na redenção, que é uma das doutrinas que eu muito
muito me empolgo ao estudar. Na redenção, irmão, que trata do resgate do homem, da mulher, houve a participação das 3 pessoas da Trindade. Coloquemos assim, irmão, em termos didáticos. O Pai, o Deus Pai, Ele planejou a redenção. O Filho executou o plano. E o Espírito Santo, irmão, aplica esta salvação na vida do homem, na vida da mulher. Então nós podemos dizer, irmãos, que é impossível uma pessoa se converter se o Espírito Santo não fizer a obra no coração dela. Quando eu falo converter, irmão, isso que nós temos que pregar muito. Não é se tornar um assembleiano, um presbiteriano, um batista, ou outras igrejas aí, tal, não é isso. A convenção, irmãos, é uma mudança no interior da pessoa. É um processo, irmão, do Espírito Santo na vida da pessoa. Por isso que nós temos que ser mais enfáticos, nós, eu não estou falando os irmãos, falo nós, estou me incluindo, nos apelos. Que muitas pessoas estão pensando que ser crente é simplesmente vir à frente, quando é feito um apelo, e ali tudo se resume naquilo. Nós entendemos que não, irmãos, que a convenção está além disso aí. Quando uma pessoa vem à frente, irmãos, que fazer apelo não é uma doutrina, é um costume. Sabiam disso, irmão? Não é apelo não é doutrina, é um costume. Você fala, mas tem igreja que não faz, não tem problema, irmãos. Eu fui à frente, irmão, sem apelo algum, só pelo poder da palavra. A palavra tocou no meu coração, eu fui à frente, irmãos. Eu acredito que muitos irmãos também, só no poder da palavra do Senhor. E por que se faz apelo, irmão? É uma forma da pessoa se identificar, tal. Mas não significa que vindo à frente, levantando a mão, já é convertida. Não é isso, irmão. Pelo amor de Jesus. Diante aqui do púlpito, irmão, não tem nenhum milagre. Mas sim, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que aplica. Então, com a chegada do Espírito Santo, quando Ele chegou, irmão? No dia de Pentecoste, Atos 2. Agora escute aqui, irmãos. Não é que o Espírito começou a trabalhar no dia de Pentecoste. Veja já no primeiro versículo, nos primeiros versículos da Bíblia, do Gênesis. Como é que foi? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito já pairava. E a expressão ali pairava, irmão, é como uma galinha, né? Chocando ovos, dando vida, irmão. Aleluia! Vai trabalhar. É tanto que quando você estuda concernente à pessoa do Espírito Santo, você vai ver a operação dele no Velho Testamento e no Novo Testamento.
O próprio Davi se expressou da seguinte forma: não retires de mim o Espírito Santo. Aleluia! Eu não vou entrar aqui em detalhes, irmãos, senão a gente vai sair do tema aqui, do assunto. Mas a operação do Espírito Santo nessa atual dispensação da graça que nós estamos vivendo é totalmente diferente da forma que ele operou no Velho Testamento. Digo amém, pelo amor de Jesus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ao chegar para aplicar essa salvação consumada por Cristo Jesus, ele passou, queridos irmãos, a aplicar a salvação e tornar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmão, acessível a todas as pessoas. Eu anotei aqui, irmãos, o Espírito Santo, ele universaliza a presença de Jesus. Universaliza a presença de Jesus. Porque onde o Espírito Santo, que também é Deus, é onisciente, onipresente, ele leva, irmão, todo lugar onde estiver a presença de Jesus. E aplica, irmãos, essa obra bendita no coração do homem, esteja na África, esteja no Japão, Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, Alemanha, não importa onde esteja, o Espírito Santo está em todos os lugares. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois quem falou convém que eu vá, porque se eu não for, ele não vai descer. Suponhamos que Jesus ficasse no corpo em carne, irmãos, a obra seria, irmão, só para a gente entender, irmão, travada. A obra ficaria localizada. Mas agora, irmãos, o Espírito Santo atuando, irmão, a obra se torna universal. Universal. Aleluia. Em qualquer lugar, eu, você, não importa a posição da pessoa, rico, pobre, não importa. Pode, irmão, uma vez crendo, pode sentir a presença de Jesus, pode conversar com Jesus, pode dialogar com Jesus, pode fazer isso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Precisamos parar, irmãos. A presença, irmãos, de Jesus Cristo, como se manifesta mediante o Espírito de verdade. Interessante que esta palavra verdade se aplica tanto ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. A Bíblia fala o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Aí por quê, irmãos? Porque Deus não quer? Aí temos que descartar isso rapidinho. Por quê? Porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Então, se é da vontade de Deus, como é? Que todos os homens se salvem, irmão?
É da vontade de Deus que todos os homens tenham o Espírito Santo. Porque todos os salvos têm dentro dele, habitando dentro dele, o Espírito Santo, que é tido também como o penhor, irmãos, da nossa redenção. É o penhor. É Deus falando assim, como eu já vos falei em outra oportunidade aqui. Eu falo: você já é salvo, meu filho, minha filha. Toma já uma parcela aí dessa bênção aí eterna e maravilhosa. O quê? O Espírito Santo é uma garantia que você vai ser arrebatado, que você é um filho de Deus. Aleluia. É o penhor. O Espírito Santo é uma garantia que Deus dá na vida do homem, na vida da mulher, na vida de todos aqueles que creem. Porque sem ele, repito, irmão, se torna impossível ser cristão. Sem ele se torna impossível, irmão, entender, compreender os mistérios dos céus. E por falar em mistérios dos céus, há muitas pessoas, irmãos, que desassociam o conhecimento da palavra do Senhor com sentir. E entre nós, irmãos, desculpe eu ser bem aberto assim, com algumas exceções, claro, sempre eu digo, vou falar isso, com exceção, nunca vou generalizar, nunca. Às vezes a gente, no calor da palavra aqui, pode falar, alguém pode pensar que a gente está falando de uma forma generalizada, mas nunca, irmãos. Em nosso meio, irmão, com algumas exceções, queridos, muitos são levados mais pelo que sente, e não pelo aquilo que crê. Há pessoas que elas desprezam o conhecimento, mas tudo que é emoção, tudo que é frio na espinha, tudo que é arrepio, passa, irmãos. Aí se torna uma pessoa crédula. Porque o crédulo, irmão, é aquela pessoa que abraça tudo, que vem, crê em tudo que vem pela frente. O crédulo. O crente, irmãos, ele tem que ter fé. E a fé não é uma fé cega, e desculpa a expressão que eu vou usar aqui, não é uma fé burra, é uma fé com discernimento, é uma fé com conhecimento. É onde o crente fala: eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Ele pode dar os pulinhos dele, pode ter o retetezinho dele, como nós temos, mas, irmãos, tudo com palavra. Tudo, queridos irmãos, firmado na palavra. Se eu dou um salto aqui é porque eu creio nesta palavra. Esta palavra tocou no meu coração. Se eu faço um gesto, queridos irmãos, é porque esta palavra tocou no meu coração. E eu sou um adorador, e um adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. De pé, amada igreja, senão eu vou me empolgar mais. Oh, louvado seja o nome de Jesus. O Espírito veio, irmãos, para assim, irmão. Pode se aproximar, irmã Helena, por favor. Para, queridos irmãos, tornar a presença do Senhor universalizada. Em todos os lugares o Espírito leva a presença do Senhor, opera nas nossas vidas. O mesmo Espírito, irmãos, que operou na vida de Jesus quando ele estava aqui neste mundo, é o mesmo Espírito que está habitando em mim, que habita em você, que conduz a igreja. Ele veio, é o Consolador, é o Paracleto, queridos irmãos. É uma pessoa da mesma natureza, do mesmo poder de Jesus.
Demos mais lugar ao Espírito Santo de Deus, que Ele tenha liberdade em nossos corações. Não venhamos entristecer, conforme fala Paulo em Efésios 4:30, o Espírito Santo. Devemos alegrar o Espírito Santo. Como entristece o Espírito Santo? Com mentira, com falsidade, com inimizade, com disse-me-diz, com prostituição, com cobiça. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. E o que alegra o Espírito Santo é quando nós, irmãos, passamos a dar vazão a Ele. Deixemos que Ele faça a sua obra em nossas vidas, nos conduza, venha nos moldar. É isso que Ele quer fazer em nossas vidas. E Paulo fala também, queridos irmãos, para que não venhamos apagar o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo. E como é que se apaga o Espírito Santo, irmão? É não deixando que Ele opere entre nós. E lá no texto, irmão, de 1 Tessalonicenses 5, Paulo dá a entender que a profecia que está sendo caçada, sendo proibida na igreja. A verdadeira profecia tem que ser falada na igreja, não tenha dúvida disso. Mas o crente particular, e também ele apaga o Espírito Santo quando ele não põe lenha no altar. Quem pregou sobre o altar aqui esse dia? Pastor Walter. Lenha no altar, irmão. E o que é lenha, irmão, aplicando para os nossos dias? É a oração. Quando eu deixo de orar, querido irmão, fica cinza no meu altar, queridos irmãos. Adoração ao Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Tem que haver sempre um renovo, como o pastor pregou aqui terça-feira passada. Um renovo sempre no nosso altar, limpando, irmão, o nosso coração, para que o Espírito Santo esteja sempre atuando, trabalhando. Amém. Glória a Deus. Aqui, mas senão a gente vai longe aqui. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler 2 agradecimentos. O irmão José Santana agradece a oração que foi feita por Henrique. Ele foi solto. E a irmã Ivani agradece por um livramento que Deus deu. Amém, igreja? Agora eu vou ler o pedido de oração. Danila precisa de oração. Marcelina e o esposo, pois está internado. Marina pede oração em favor de sua vida e família. A irmã Vera pede oração em favor de saúde, por porta de emprego e por sua família. Eu peço oração em favor de Hermes e Silvana por libertação. E peço que a igreja ore em favor de Valdir. Esta pessoa, irmã, me pediu oração, é lá de Sumaré. E a família dela que me pediu, ele não é crente. E a família também não. Mas eu creio, irmão, que além do Senhor fazer um milagre, tirar ele do coma, ainda pode salvar. Aleluia! Né? Então eu creio que se a igreja estiver orando, e se for o querer do nosso Deus, porque tudo é o no querer dele, né? Então eu creio, irmão, que o Senhor vai operar, porque ele é Deus de longe e de perto. E a irmã Rosa Meire também pede oração em favor de sua família, pelo irmão Edson, e para Deus abrir uma porta de trabalho e de emprego para ela. Luiz Carlos pede oração por sua saúde e por sua família. E o nosso irmão Moisés, os irmãos lembram dele aqui, né? Ele está nos acompanhando essa noite. Que Deus abençoe a sua família, irmão Moisés. A irmã Ivani pede oração em favor da família. Maria Lúcia pede, irmã, que a igreja continue orando em favor da sua família, né? Para que o Senhor estenda a mão com a cura. E a irmã Maria do Cordeiro pede em favor de família. Irmão Geraldo Albuquerque pede oração por sua família. E a irmã Viviane, igreja, está precisando de oração porque está com uma dor de cabeça muito grande. Esses são os pedidos de hoje. Deus abençoe.
Vamos estar orando, irmão. Convido aqui o nosso irmão Eliabe para estar orando. E na sequência, o pastor Walter estará nos dando a bênção. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por essa noite, ó Deus, na Sua casa, ó Pai. Obrigado por tudo, pela Tua palavra aos nossos corações. Senhor, apresentemos a Ti, ó Deus, os pedidos de oração que aqui foram lidos. Vai de encontro, Senhor, a cada família, a cada lar, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, suprindo as necessidades. Também essa vida, ó Pai, que está em coma. Pai, Tu és o médico dos médicos, nada é impossível a Ti, ó Deus. Restabeleça a saúde, opera um milagre, Senhor. Senhor, continue abençoando a Tua igreja, nos despeça em paz, nos guarda, ó Pai, debaixo das Tuas mãos, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, e nós dizemos amém.